Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a uma jornada pelo universo visceral e inquietante de Michelangelo Merisi da Caravaggio, um dos mestres mais impactantes da história da pintura ocidental. Mais do que um inovador da técnica do claro-escuro, Caravaggio rompeu com as convenções de sua época e redefiniu a relação entre arte, realidade e transcendência. Suas pinturas não apenas capturam imagens, mas instauram dilemas. Não apenas representam, mas interpelam o espectador, confrontando-o com a intensidade da experiência humana. Neste vídeo, mergulharemos além da superfície estética de suas obras para investigar suas camadas psicológicas e filosóficas. Como suas composições dramatizam as tensões entre luz e sombra, sagrado e profano, redenção e queda. De que maneira sua abordagem revolucionária dialoga com questões existenciais que atravessam os séculos? Junte-se a nós nesta análise profunda de um artista que não apenas registrou o mundo ao seu redor, mas o recriou com uma força narrativa que ecoa até os dias de hoje. Caravaggio não nos oferece respostas fáceis. Ele nos coloca diante do mistério, da dúvida e da inquietação que definem a própria condição humana. Caravaggio viveu entre os anos de 1571 e 1610. Ele ocupa um lugar singular na história da arte ocidental, não apenas por sua revolução técnica no uso do claro-escuro, mas também por seu impacto na relação entre arte, cultura e emoção. Sua obra, carregada de uma intensidade visual inconfundível, expressa uma tensão fundamental entre o sagrado e o profano, o ideal e o real, a luz e a sombra, elementos centrais na construção do imaginário artístico e teológico do Barroco. Caravaggio viveu no auge do Barroco, um período de transformações culturais e espirituais profundas. A Igreja Católica, imersa na Contra-Reforma, procurava reafirmar sua autoridade e atrair novamente os fiéis diante das divisões causadas pela Reforma Protestante. Nesse contexto, a arte religiosa tornou-se um importante veículo de aproximação do divino, com uma intenção de tornar a experiência espiritual mais acessível e emocional. Caravaggio, por sua vez, adotou uma abordagem distintiva, distanciando-se da idealização renascentista para enfatizar a dramaticidade e a fisicalidade das figuras humanas. Sua obra não apenas representava a religiosidade, mas a tornava palpável e presente no mundo real. A decisão de retratar figuras religiosas com modelos retirados das classes populares, como, por exemplo, mendigos, prostitutas e trabalhadores comuns, teve um impacto expressivo e comunicativo, aproximando o sagrado do cotidiano de forma inédita. Ao contrário de outros artistas de sua época, que suavizavam suas representações para atender aos padrões estéticos e sociais, Caravaggio intensificava a expressividade dos gestos e a crueza das fisionomias, o que conferia às suas obras uma carga emocional única. Esse método não era apenas um recurso técnico, mas também um posicionamento filosófico sobre a verdade e a experiência do divino, propondo uma nova forma de se relacionar com o sagrado. Essa abordagem gerou controvérsias, como exemplificado na rejeição inicial de São Mateus e o Anjo. A primeira versão da obra foi criticada por retratar São Mateus de maneira rude, com pés sujos, e em uma postura de aparente ingenuidade, o que confrontava as expectativas de dignidade associadas à arte sacra. No entanto, essa tensão entre o divino e o terreno conferiu à obra de Caravaggio uma dimensão única, que estabelecia uma forte conexão emocional com o espectador ao aproximar a experiência religiosa da vivência humana cotidiana. O historiador da arte Ernst Gombrich, em sua obra A História da Arte, observa como Caravaggio desafiou as convenções de representação ao pintar figuras religiosas com traços de pessoas comuns, com feições rudes e vestimentas simples. Essa escolha, ao invés de reforçar um ideal distante de santidade, trazia a espiritualidade para o domínio da experiência vivida, tornando a experiência religiosa mais tangível e emocionalmente impactante. Sob uma perspectiva filosófica, esse movimento se aproxima das ideias fenomenológicas de Merleau-Ponty ao destacar a presença corpórea e sensorial como meios fundamentais para a experiência e o significado. A recepção de sua arte revela um aspecto essencial da psicologia da percepção, o choque entre expectativa e representação. O olhar humano tende a buscar conformidade com padrões visuais e simbólicos estabelecidos, e Caravaggio desafiou essa predisposição ao apresentar cenas sagradas de forma crua e intensa. Sua obra convidava o espectador a confrontar a vulnerabilidade humana, sugerindo que a santidade não era um atributo distante e inalcançável, mas uma possibilidade concreta dentro da experiência humana. Sob uma ótica psicanalítica,
Essa dialética entre luz e sombra pode ser interpretada à luz da teoria junguiana, onde o chiaroscuro não apenas dramatiza a composição, mas simboliza a luta interna entre a consciência e os aspectos ocultos da psique. Além disso, Caravaggio antecipou elementos expressivos que influenciaram gerações futuras, especialmente no uso dramático da luz como um meio narrativo e emocional. Seu claro-escuro não era apenas um recurso estético, mas uma forma de estruturar a cena e intensificar sua carga simbólica. Tal abordagem pode ser observada na evolução da arte ocidental, desde os mestres do barroco tardio até o realismo do século XIX, e mesmo no cinema contemporâneo, onde a manipulação da luz e da sombra desempenha papel fundamental na construção dramática. Diretores como Martin Scorsese e Stanley Kubrick, por exemplo, são frequentemente citados como influenciados pela estética caravaguista em sua composição visual e no uso de contrastes extremos para enfatizar estados psicológicos e narrativos. Sob um prisma filosófico, a obra de Caravaggio pode ser compreendida como uma imersão profunda na tradição do realismo, mas não apenas no sentido de uma mera reprodução da realidade visual. Seu trabalho transcende a simples representação das aparências, buscando capturar a essência emocional e espiritual da experiência humana. Com sua ousadia técnica e conceitual, expõe a vulnerabilidade e a dignidade inerentes ao cotidiano, desafiando as hierarquias religiosas e sociais ao pintar figuras comuns, como mendigos, prostitutas e trabalhadores, ao lado dos santos, com a mesma intensidade e atenção aos detalhes. Essa abordagem inusitada transforma o ordinário em um reflexo do transcendental, sugerindo que o sagrado não reside em esferas separadas ou inacessíveis, mas nas experiências mais banais e cotidianas da vida humana. A dualidade entre luz e sombra, um dos elementos mais marcantes em sua obra, vai além de um recurso técnico para iluminar a cena. Em suas mãos, o chiaroscuro assume uma carga simbólica, que revela tensões fundamentais da condição humana, uma metáfora poderosa para os conflitos existenciais que permeiam nossas vidas. O bem e o mal, a redenção e o pecado, a revelação e o mistério. Essa dinâmica ressoa com as questões mais profundas que filosoficamente nos definem como seres humanos. A luta entre a luz e a sombra não é apenas uma representação visual, mas uma visualização de um processo mais amplo de dialética, onde forças aparentemente opostas não se anulam, mas coexistem e se interrelacionam para formar algo mais complexo e profundo. Esse jogo dialético entre luz e sombra em Caravaggio pode ser analisado à luz da filosofia hegeliana, particularmente a partir de sua concepção de dialética, como exposta em Fenomenologia do Espírito. Hegel argumenta que o progresso da razão e da história ocorre por meio de uma constante tensão entre opostos, um processo no qual os polos antagônicos não se anulam, mas se reconciliam em uma síntese mais rica e integrada. Esse processo de superação de contradições é fundamental para o desenvolvimento do espírito e da realidade. De maneira análoga, a interação entre luz e sombra nas obras de Caravaggio pode ser vista como uma encarnação visual desse processo dialético. A luz, que revela e destaca, se contrapõe à sombra, que oculta. Mas ao invés de permanecerem isoladas ou mutuamente exclusivas, elas se entrelaçam e dialogam, criando uma síntese visual que carrega profundidade simbólica e emocional. Em obras como A Vocação de São Mateus e Judite e Holofernes, a luz emerge como portadora de graça e transcendência, iluminando os momentos de revelação ou de transformação espiritual. Em A Vocação de São Mateus, por exemplo, a luz que incide sobre São Mateus não é apenas uma iluminação física, mas também simbólica, indicando o chamado divino para a mudança e a redenção. Por outro lado, a sombra, frequentemente associada ao oculto e ao perigoso, evoca também uma presença de mistério, dúvida e até de ameaça. No caso de Judite e Holofernes, a luz que incide sobre Judite e sua ação decisiva de decapitar Holofernes realça tanto sua força quanto a complexidade moral do momento, enquanto a sombra que envolve o corpo de Holofernes confere uma atmosfera de tensão e fatalidade. Essa interação entre luz e sombra em Caravaggio, longe de ser um simples jogo estético, pode ser entendida como uma representação de um processo contínuo de luta e reconciliação, onde as tensões da vida humana entre a salvação e a perdição, o sublime e o profano, a vida e a morte, se entrelaçam em uma nova forma de compreensão. O uso da luz não apenas como elemento de composição, mas como um veículo de significado profundo, faz com que Caravaggio se distinga de outros artistas de seu tempo
e o coloque como um dos grandes inovadores da história da arte ocidental. Sua obra não representa apenas o mundo exterior, mas busca uma imersão visceral na experiência humana, onde a luz e a sombra são mais do que contrastes visuais. Elas são os mediadores das complexas emoções, experiências e dilemas que definem a condição humana. Assim, ele não apenas questiona as fronteiras entre o sagrado e o profano, e entre o humano e o divino, mas também oferece uma reflexão visual sobre a dialética da existência, onde os opostos não são apenas inevitáveis, mas essenciais para a compreensão da realidade em toda a sua complexidade e ambiguidade. Seu trabalho, longe de ser uma simples ilustração de temas religiosos ou mundanos, é um convite à reflexão filosófica e psicológica sobre as tensões que formam o cerne da experiência humana. Na pintura Judite e Holofernes, Caravaggio utiliza o claro-escuro de forma magistral para intensificar não apenas o drama visual, mas também o dilema moral intrínseco à cena. A luz que ilumina o rosto de Judite não apenas revela sua expressão de determinação, mas também a marca de uma dúvida interna que permeia sua ação. A tensão entre virtude e transgressão se reflete na dualidade de sua expressão. Ela é ao mesmo tempo heroína e transgressora, com sua decisão de matar Holofernes carregando uma carga de brutalidade tão profunda quanto a virtude de seu ato. A luz revela essa complexidade emocional, enquanto as sombras em torno da cena intensificam o horror e a violência do momento, criando uma ambiguidade moral que não oferece respostas fáceis. O claro-escuro, portanto, vai além de um simples recurso técnico, tornando-se uma metáfora da luta interna e das contradições da própria condição humana. O uso de luz e sombra em Judite e Holofernes não é apenas uma estratégia visual, ele reflete a profundidade psicológica e filosófica que Caravaggio impregna em sua obra. A interação visual entre os personagens e o espectador ultrapassa a dimensão estética e se projeta para o campo da psicologia do olhar. Ao representar figuras cujos olhares interpelam ou, de forma contrária, se excluem do espectador, Caravaggio provoca uma reflexão profunda sobre a condição humana, oferecendo uma experiência sensorial e emocional que ressoa com a dinâmica do ser, enquanto sujeito e objeto. O espectador é forçado a se confrontar com a cena de maneira que vai além do simples reconhecimento do que é retratado. Ele se torna parte da narrativa, sendo interpelado pelo olhar das figuras e, de certa forma, desafiado a se posicionar dentro daquela dinâmica. Essa abordagem no olhar de Caravaggio pode ser relacionada à filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, especialmente em sua obra O Ser e o Nada. Sartre argumenta que o ato de ser olhado não é uma experiência neutra. Ao ser observado, o sujeito é deslocado de sua subjetividade e se vê como um objeto no campo do olhar do outro. Essa relação entre o sujeito e o outro ativa a consciência reflexiva, obrigando o ser a tomar consciência de sua própria existência e da sua posição no mundo. Caravaggio, ao pintar olhares que fixam o espectador ou que o excluem, estabelece uma troca psicológica com o observador, onde a pintura se torna um campo de batalha entre o sujeito e o objeto. O olhar das figuras em sua obra não é apenas uma característica compositiva, mas um convite para que o espectador se examine, questionando sua própria condição existencial e seu lugar diante do outro. Em muitas de suas pinturas, ele utiliza essa dinâmica para provocar uma resposta emocional e intelectual no espectador. Ao direcionar os olhares dos personagens de maneira estratégica, ele transforma a pintura em uma espécie de espelho psicológico, onde o espectador não apenas observa, mas também se vê sendo observado e é por esse olhar que é confrontado. Esse jogo de reflexividade cria uma tensão entre o visível e o oculto, entre a ação representada e o espectador que a observa, desafiando o público a questionar sua própria realidade e a imersão na experiência do outro. Dessa forma, ele vai além de uma pintura que busca apenas representar o mundo. Ele cria uma experiência existencial que envolve não apenas o que é visto, mas como se posiciona aquele que vê. Sua arte, ao envolver o espectador de maneira tão intensa, obriga uma introspecção sobre o papel da percepção, do olhar e da moralidade humana. Em Judite e Holofernes, como em muitas de suas outras obras, o artista estabelece um espaço visual onde o espectador é simultaneamente confrontado com a ação representada e com a reflexão sobre sua própria presença e consciência diante da obra. Esse é o poder da arte de Caravaggio. Ela não se limita a representar, mas provoca, interpelando o espectador a refletir sobre sua própria existência, moralidade e papel no mundo.
O seu trabalho transcende a esfera da inovação técnica para se tornar uma meditação visual sobre os dilemas fundamentais da existência humana. Sua abordagem visceral e audaciosa não apenas redefiniu a estética do barroco, mas instaurou uma nova relação entre arte, realidade e transcendência. Ao explorar a tensão entre luz e sombra, ele não se limita a uma questão formal. Ele constrói um discurso filosófico onde a dualidade se torna um meio de expressar as contradições da alma humana, mais do que meras oposições visuais. Esses contrastes revelam conflitos internos, dilemas morais e a própria incerteza do homem diante do sagrado. A radicalidade de sua obra está na recusa da idealização convencional, substituindo-a por uma verdade crua e inquietante. Ao retratar figuras sagradas com traços populares, Caravaggio não apenas rompe com os padrões da arte sacra renascentista, mas ressignifica a própria experiência do divino. O sagrado, em sua concepção, não habita um plano etéreo distante. Ele se manifesta no ordinário, na carne vulnerável, na tensão entre redenção e queda. Seus santos não são abstrações idealizadas, mas corpos marcados pela passagem do tempo, pelo sofrimento e pela experiência concreta da existência. Essa visão encontra eco na tradição fenomenológica, sobretudo em Maurice Merleau-Ponty, para quem a experiência sensorial e corpórea é o fundamento do significado. Em Caravaggio, a espiritualidade não se dá pela negação do mundo, mas pela imersão nele. O corpo torna-se o território onde se desenrola um embate entre o terreno e o divino, e é na imperfeição da carne que se revela a possibilidade do sagrado. Suas pinturas, portanto, não são apenas representações de passagens bíblicas, mas manifestações de um realismo filosófico que entende a transcendência como algo que emerge do humano, e não como uma fuga dele. O jogo de luz e sombra que caracteriza suas composições não é apenas um expediente estético, mas uma metáfora da própria condição humana. A luz não ilumina de forma homogênea, mas rasga a escuridão, instaurando uma tensão dramática entre revelação e ocultamento. Nesse embate, Caravaggio sugere que a verdade nunca é absoluta ou plenamente acessível. Ela se insinua, fragmentada, entre clarões e penumbras. Essa ambiguidade dialoga com o pensamento de Søren Kierkegaard, cuja filosofia existencialista postula que a fé e o conhecimento não se dão pela certeza, mas pelo enfrentamento da dúvida e da angústia. O legado filosófico de Caravaggio reside justamente nessa capacidade de nos fazer confrontar a complexidade da experiência humana sem oferecer respostas definitivas. Suas pinturas não apenas representam, mas questionam. Não apenas mostram, mas interpelam. O espectador, ao se deparar com suas cenas intensamente dramáticas, é desafiado a se posicionar, a sentir o desconforto da proximidade entre o divino e o mundano, entre a luz da redenção e a sombra da perdição. Ele não pintou dogmas, mas paradoxos, e é nesse sentido que sua obra continua a ecoar através dos séculos, não como um conjunto de imagens estáticas, mas como um convite permanente à reflexão sobre o humano, o sagrado e a interseção entre ambos. E se você se interessou por essa análise filosófica e psicológica sobre Caravaggio e quer continuar explorando o universo da arte e da filosofia conosco, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui sempre teremos debates profundos, análises instigantes e muito conteúdo sobre como a arte pode ser uma janela para as questões mais fundamentais da existência humana. Então, se você quer não só admirar a arte, mas entender como ela reflete as complexidades da vida, inscreva-se, deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta e reflexão. Até o próximo vídeo.